Que tipo de uva você está dando? Vamos ler Isaías capítulo 5, versículo 2, que diz: Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Essa passagem nos lembra muito algo que Jesus já tinha dito em João 15, logo nos primeiros versículos, onde ele diz que ele é a videira, o Pai é o agricultor, e todo ramo que está nele, mas que não dá fruto, corta. E todo o que dá fruto, o Senhor, o Pai, ele vai podando para que dê mais fruto ainda. Só que aí o que acontece? Que tipo de fruto você está gerando? Qual é o tipo de uva que você está gerando? Você está gerando uvas azedas ou uvas doces? Gente, vocês conseguem compreender o que Deus está querendo falar nesse versículo de Isaías? Ele está mostrando que Ele te salvou, Ele te redimiu dos seus pecados. E esperava que você desse frutos, Mas aí você nem dá frutos, e quando dá frutos ruins, que não dá para usar para nada. O que são frutos, na verdade, né? Frutos são basicamente nossas atitudes que foram originadas pelo Espírito Santo. Pronto. Ou atitudes de pessoas que você vê no geral. Por exemplo, quando Jesus fala para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, eles têm certos frutos, ou seja, eles têm certas atitudes que você percebe que não são de um profeta de verdade. Então ali é um guia. Os frutos é uma forma de você conhecer aquela pessoa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fica proclamando discórdia, vamos dizer assim, eu gosto de ver briga, eu gosto de criar discórdia entre as pessoas, inimizade, mas eu sou cristã. Se uma pessoa, às vezes até que te conhece ou que não te conhece, vê você fazendo isso, ela vai achar que você é cristã? Não. Simplesmente. Porque as pessoas não vão olhar para o que você está falando, as pessoas vão olhar exatamente para o que você faz. Então, se você está fazendo, se você está gerando frutos ruins, as pessoas vão olhar para aqueles frutos ruins. Elas não vão ouvir o que você tem a dizer a elas. Da mesma forma, se você não está gerando frutos, você não está amadurecendo. Você tem que gerar frutos, mas gerar frutos bons. Tanto que Jesus disse, como Ele é a videira, o Pai é o agricultor, e tem um ramo que está nele, mas não gera nenhum fruto, vai ser cortado. Então, assim, não é uma mensagem para ter medo, é uma mensagem de alerta. Você precisa gerar frutos, mas acima de tudo, gerar frutos bons. E aí você pode se perguntar, mas quais são os frutos que eu tenho que gerar? Quais eu sei que eu tenho que gerar e quais eu sei que eu tenho que me afastar? Lá em Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 e 23, a gente tem os frutos do Espírito e, se não me engano, os frutos da carne, que eu vou contar aqui para vocês agora. Olha, no versículo 19, Paulo primeiro fala sobre as coisas que são referentes à natureza carnal, né? À natureza humana. Então eu vou ler estes frutos aqui, carnais, para vocês conseguirem identificar o que vocês não devem fazer. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras e as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade,
a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Primeiro Paulo ele lista sobre atitudes carnais e pessoas que praticam essas, né? Vocês já sabem. Mas se concentrem nos versículos 22 e 23 e meditem nele, porque são estes frutos que vão mostrar que você é um verdadeiro cristão. E é importante mostrar, sim, porque as pessoas precisam saber, olhar para a sua vida e ver Jesus em você. Porque a sua vida, ela é um testemunho, a sua própria vida é um testemunho. Como Paulo falou, se não me engano foi Paulo ou foi Tiago, mas que a gente é uma carta aberta, a gente é uma carta que foi escrita por Deus. Então assim, as pessoas elas vão ler a gente e a depender do que elas verem em nós, elas vão querer buscar até mais a Deus. Elas vão querer buscar a Deus. Elas vão pensar, nossa, que a fulana está cristã mesmo, que a fulana está cristão mesmo. Porque diante de tantos cristãos, falsos cristãos que estão por aí, precisa ter pessoas que são cristãs de verdade. Você que tem que fazer isso. Então suas atitudes, elas demonstram. Tá? Isso, eu não estou falando isso que você não vai errar alguma hora. Todo mundo erra. Tá? O único perfeito nessa vida aqui que tem é Jesus. Mas você precisa se atentar a meditar nesses frutos, porque são esses frutos que vão te evoluir espiritualmente e são esses frutos que as pessoas vão olhar e vão perceber. Fulana é cristã. Eu tenho que seguir mais o exemplo de fulana. Porque às vezes sua vida pode ser até um exemplo para alguém. E você acha que não, mas às vezes é. Então, busque a paz, busque o amor, busque a alegria que só vem do Espírito Santo, tá? Busque ser uma pessoa mais mansa. Tudo isso, gente, vocês só vão aprender aqui, lendo a Bíblia, tá? Pedindo a Deus para você ser mais aperfeiçoado nos frutos espirituais e permitir que Ele faça essa obra. Porque tem tanta gente na igreja que não tem os frutos, não produz nada? Porque ela simplesmente não permite o Espírito Santo agir na vida dela. Então, se ela não permite, Deus não arromba a porta. Se você não permitir que Ele faça a transformação na sua vida, Ele não vai fazer. Tá? Ele não vai arrombar uma porta no seu coração para fazer. Então tem cristãos que continuam na igreja, é exatamente isso, continua na igreja, mas permite ficar no comodismo, ela não quer mudar de jeito nenhum. Mas eu sei que se você está nesse vídeo é porque você quer mudar. Então permita livre acesso. Jesus quer isso, Ele quer um livre acesso do seu coração, para que Ele possa te transformar. E aí, aos poucos, você vai percebendo que o Espírito Santo vai fazer uma mudança em você. E você vai estar mais parecido com Jesus. Né? Quem é que não quer ser uma cópia de Jesus? Então, leia a Bíblia, permita que Deus faça a transformação na sua vida e medite nela todos os dias. E não desistam, porque vai vir muitas adversidades. O inimigo pode colocar dúvida em seu coração, mas tudo isso, essa dúvida não provém de Deus, confusão não provém de Deus. Então repreenda em nome de Jesus e continue a sua caminhada. Mas continue uma caminhada na qual você está produzindo, você está gerando frutos. Não apenas para o seu interior, para a sua edificação própria, mas frutos para o reino também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau.